Opa, pessoal, lê aqui e mais um vídeo react de novo sobre o Wakfu. Por quê? Dois motivos. Eu fiz o meu vídeo sobre a primeira temporada, né? Me matei pra fazer esse vídeo. Putz grila, né? Esse vídeo foi muito difícil, muito penoso. Eu que sou editor, sofri muito pra fazer ele. Você não vai sentir isso, tá? É um vídeo meu comum, se pá, até mais confuso do que nos meus vídeos comuns. Mas, rapaz do céu, eu demorei tanto tempo pra fazer esse vídeo que era mais fácil recomeçar tudo de novo. Quando eu fiquei mais ou menos uma semana nesse vídeo, eu pensei, eu literal parei o vídeo, comecei o da segunda temporada para ver se dava pra salvar, e depois eu voltei pro vídeo do primeiro vídeo. Então, do primeiro, da segunda temporada já tá pronto, pra vocês terem noção, antes do primeiro, tão difícil que isso aqui foi. Pra ver se dava pra salvar. Porque eu literal já tava o quê? Peguei meu caderninho e falei, não, isso aqui tá muito ruim. Peguei meu caderninho e assisti a primeira temporada de novo. E sim. E, na mesma semana, um canal que eu gosto, Retos Segundo, fez o vídeo também da primeira temporada. E, algo interessante, o que acontece quando o vilão salva o desenho? Então ele não gostou. E, nossa, Len, e você é mega fã? Só você assistir o meu react que eu fiz nesse canal aqui de cortes, o meu react que eu fiz nesse canal de cortes, falando de como é complicado você ficar, principalmente em obras infanto-juvenis, recomendando obras infanto-juvenis de uma maneira, oh meu Deus, que série maravilhosa, ou ficar prometendo ao infinito, e o meu vídeo. Então, ele não gostar, dado que o Wakfu é de nicho e todo mundo que fala de Wakfu fica só elogiando, basicamente, com substância, eu quero esse vídeo. Eu achei realmente interessante, finalmente eu achei, né? Até porque essa primeira temporada não é tipo, oh meu Deus, perfeito, não tem defeito, e tá tudo bem ter defeito. Ele não gostar, tá tudo bem, né? E tem um problema, porque ele, ó, por exemplo, vamos lá, um youtuber famoso não, né? Um youtuberzinho da bolha, o Danael Fernandes, que ele fala sobre anime, blá blá blá. Eu já vi uma live. Cara, é que minha memória me condena. Minha memória me condena. Mas, se eu não me engano, algum youtuber, eu acho que é o Danael, mas se não for o Danael, me perdoem, assistiu o Wakfu e não gostou. Achou legalzinho, mas não gostei tanto. E como o Danael, ele é alguém com papas na língua, ele não quer incomodar ninguém, ele pode ter achado um lixo, mas ele vai falar não gostei tanto. Fica na questão dele. Por quê? Sabe por quê? Porque o Wakfu, ele vem desse vai e vem desde a terceira temporada, quando aquela edit de Monster do Dark Vlad viralizou. Acho que é a coisa que mais assistia de Wakfu como um todo. Então, literal, uma coisa que eu vejo é: recomendo o Wakfu, a pessoa não gosta. Recomendo o Wakfu, a pessoa não gosta. Então, das duas, ou todo mundo é burro, ou tem algum problema. Na verdade, é um pouquinho dos dois. Não que a pessoa seja burra, mas por quê? As pessoas normalmente recomendam a série pelo sentimento que ela tem com a série, não pela que a série é. Meu exemplo que eu fiz no meu vídeo. Mas você vende o seu sentimento com a série, normalmente enviesado pela segunda temporada, pela terceira temporada, pela quarta temporada. Ao ponto que eu só falo, a única coisa realmente boa de Wakfu é a terceira temporada. Tanto porque ela tem uma narrativa mais usual de série e sai da narrativa episódica, que muita gente acaba não gostando, e ela faz o que precisa ser feito. Até lá, não tem isso. Nada é objetivamente bom até a terceira temporada. Tá vendo qual pontinho? E você recomenda errado. E outra coisa, a pessoa pode ir com expectativas erradas pra série. Porque foi o que aconteceu. Você vai lá, terceira temporada, Dark Vlad, você vê a luta, você vê a composição, você pega qualquer frame, qualquer 20 segundos. Aí é sacanagem também, né? Você pega qualquer 3 minutos da terceira temporada e compara com a primeira, é uma sacanagem. Não porque a terceira é anos-luz da primeira. É porque, enquanto a primeira é lenta e tem erros, a linguagem visual da terceira temporada é muito mais traduzível. Eu não comparei com Avatar. Por que eu comparei com Avatar? Porque Avatar, meio que por ele ser famoso, é ele que seta a expectativa das pessoas. É errado? É errado, por isso que tá lá no meu vídeo. Mas mesmo assim, você não pode querer fazer uma obra e errar. Esse é o ponto. Então vamos lá. Vou colocar em 1.5 porque o vídeo, porque eu sou uma traquinha. E eu gosto muito dessa série e eu sou emocionado mesmo. Já faz um tempinho que eu sempre leio comentários do tipo, Ritos, assiste o Wakfu. E em resumo, chegou ao ponto de me pagarem pra ver a primeira temporada. Batata! Sabia! Sabe por que eu falo isso? E não é tipo, oh meu Deus, eu sou um gênio, não. Eu indiquei por follow. Vai lá no meu vídeo falando. Canal principal. Se você quiser, eu coloco na descrição aqui. E o vídeo não listado da segunda temporada. Aí você já assiste pra não ter ansiedade. Nesse vídeo aqui, o Fallon já falou do comecinho dos errinhos. Então, o Fallon,
eu fiz o react dele, eu consegui recomendar ele pra assistir. A minha diferença é que eu falei, cara, a primeira temporada é mais lenta, a primeira temporada erra. Se você não gosta de série episódica. E por que eu falo isso? Porque literal, nessa geração, literal tem gente reclamando dos episódios de Avatar. De Avatar. Então se você vai com a vertente de que o certo é, por exemplo, o que o anime faz, que série episódica é ruim, é banal, é ultrapassado, bom é trama contínua, você literal já tá com viés de preconceito. E aí, acontece, porque as pessoas vendem, as pessoas pagaram por redes assistir. Tá vendo qual pontinho? Aí ele vai com uma expectativa errada. Ale, culpa dele? Depende de como ele for argumentar aqui. Porque quando isso acontece, eu dou 100% de culpa pro fandom. Mas agora, com um caba que tem canal, ou com um caba que recomenda, a minha régua sobe um pouquinho, tá bom? Uma coisa é você errar pra você, pra sua experiência. Outra coisa é você passar, né, essa sua experiência errada para outras pessoas. Temporada dessa série e fazer vídeo sobre. E aqui estamos, eu assisti a primeira temporada de Wakfu e eu não gostei nem um pouco. Apesar de terem tido Não gostei nem um pouco? Não, aí é sacanagem. É impossível. Literal, é impossível você não gostar nem um pouquinho. Você tem lá problemática, mas ela tá no mesmo nível de cartoon médio que lança hoje em dia. Aqui hoje em dia tá foda, né? Sacanagem. Não, falei besteira. Como os Estados Unidos ele é a maior indústria de animação e ela tem um mercado muito forte, o cartoon médio do Cartoon Network. Cartoon médio, não tô falando, meninas superpoderosas no auge, Samurai Jack. Não, o cartoon médio realmente é a qualidade. A melhor indústria de animação do mundo é americana pela consistência média, se você quiser ver desse jeito. Então, se você só consome mídia americana e você gosta muito dessa consistência média de mídia americana, realmente, o Wakfu dá uma doidinha. Só que tem uma coisa, o Wakfu não é estúdio mega bilionário, né? É um estúdio mega coisado. Por que eu falo isso? Porque o meio da arte também é importante. Lê do que você tá falando. É muito diferente. Por exemplo, quando eu vou lá no meu canal principal e eu falo sobre animação brasileira, como eu falei sobre Placa-Mãe, como eu falei sobre Bizarros Peixes das Fossas Abissais, onde a animação não é tão polidinha. Quando eu falei sobre Grilo Feliz, não, Grilo Feliz é um espetáculo, mas naquela parte lá, Roizinha. Ou seja, o medíocre de uma indústria bilionária, mega consagrada, tipo o medíocre da Disney, para mim é muito pior que o medíocre de um estúdio novo. Porque se você não deixa o estúdio novo melhorar, o que sobra para a arte? O que sobra para o entretenimento? Sabe, você tá muito aquela pessoa que quer a obra pronta. Não tô condenando aqui o Retos. Não tô condenando ninguém. Tô falando que existe essa possibilidade. Por quê? Quando você vê erro, a primeira coisa que as pessoas pensam é pouco caso, preguiça. Só que quando você vai para Wakfu, por exemplo, nossa, como eu falei lá no meu vídeo, nossa, eles não sabem escrever. Não é que eles não sabem, eles literal sabem. Eles deram um arco de antecipação e construção para um cachorro psicopata. Que todo mundo esquece o arco desse cachorro, filho da mãe. Não sei porquê. Foi muito bem feito. O ponto de virada é bem feito. O ponto de apresentação é bem feito. Então por que um pedaço da obra errou e outro pedaço funciona? Porque eles tentaram e eles erraram. Só que tem uma coisa. Eu assisti a segunda temporada. Então eu sei que eles erraram, tanto que eles melhoraram na segunda temporada. Então, pro público comum, tá só... é só mais uma obra apelativa. É só mais uma obra, só mais uma sériezinha apelativa, igual milhares de outras. Tanto que... O que eu falei lá no meu vídeo, ou eu falei no segundo? Aí eu não lembro. O maior apelo de Wakfu é porque ela é uma obra que cresceu com você. Não é aquilo tipo, é uma série infantil, então assista como uma criança. Não, porque você não consegue fazer isso. Mas ela não é pro seu eu adulto, ela é pro seu eu criança. Um pouquinho de diferença. Pro seu eu adolescente, né? Não dá pra falar criança por causa do designer, o fator de jogo, etc. Pro seu eu mais adolescente, sabe? E a sensibilidade que você tem com o seu eu adolescente é diferente. Por que, Lê? Porque Avatar é bom não apenas pro seu adolescente, pro seu adulto quando vai revisitar. Ou você lembra exatamente qual foi essa sensação quando você assistiu a Avatar pela primeira vez, quando você tinha lá seus 16 anos, 14 anos, e hoje em dia a sua sensação é a mesma. Não, Avatar é muito pelo contrário. Avatar melhorou depois que eu assisti pela segunda vez, pela terceira vez. Melhorou, e melhorou muito. Wakfu, primeira temporada, não. Tá vendo qual pontinho? Então, ela erra no fator replay, não no fator da sua usabilidade, porque meio que é entre os seus conceitos. Mas vamos lá. 5 coisas que me surpreenderam bastante no desenho. Em geral, eu saí Puta que Porra, meu. Filha da mãe, olha aqui, Olha eu falando besteira. de Wakfu e eu não gostei nem um pouco. Apesar de terem tido 5 coisas que me surpreenderam bastante no desenho, em geral eu saí mais desanimado do que qualquer outra coisa. Pra deixar claro, Acaba, agora eu tô curioso. eu sei que pra cada reclamação que eu provavelmente, ou melhor dizendo, com certeza vou fazer aqui, vai chegar alguém dizendo que, esse problema se resolve na temporada XYZ. E beleza, gente. Não que isso resolva, né? Não que isso resolva. Porque a sensação que muitas pessoas têm é, melhora. Mas se você não quer ver uma série que melhora, você quer ver uma série boa desde sempre, né?
esse apelo da série crescer, de você fazer análise de indústria, de você ver análise de escritas. O que eu falo com o Dragon Ball sempre, cara, o que eu mais gosto do Dragon Ball Super, do mangá pelo menos, não é nem a história eu tô cagando, a história é uma bosta. É ver o Toyotaro melhorando aos pouquinhos, nesse viés artístico, sabe? Mas ninguém é obrigado, ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado a ter essa forma de ver. Mas essa forma de ver existe, eu tô só compartilhando ela aqui com você. Que, beleza, pessoal, não é um estúdio bilionário, é um estúdio novo, é a primeira animação de grande porte. Se eu não me engano, o Ovo do Goltar é antes dessa animação, eu acho, né? Então, o pessoal tava aprendendo. E eu acho que eles aprenderam bem. Gente, E também eles não tinham todos os recursos, é sacanagem. Por exemplo, você vai lá pro. Eu quero ver animação bonita. E você vai pra placa-mãe e fala: foda-se que placa-mãe é uma animação brasileira, tem uma animação ruim. Mas, pô, os caras não tem todos os recursos. Você não pode setar a sua régua do bom com o padrão hollywoodiano, porque é eles que tem maior dinheiro, é eles que tem maior mercado, é eles que tem maior movimentação. Eles podem. Há outras belezas que não há excelência técnica. Mas assim, eu assisti toda a primeira temporada porque foi o que me pagaram pra ver. E infelizmente, eu não gostei o bastante pra continuar. Então as minhas opiniões vão ser limitadas somente à primeira temporada. Eu já vi alguns vídeos do Hetsu, e por como ele fala de Frieren, foi mal Follow, e como ele fala de Avatar, ele foi achando que a estrutura, como eu falei lá no meu vídeo, eu citei isso, mas eu falei que não é a mesma de Avatar. Ele achou que a série era pra ter arco de desenvolvimento contínuo, e sendo que ela é de arco estático de Chukur. E aí ele se frustrou, porque ele queria que os personagens tivessem um arco e um mini arco de desenvolvimento progressivo do começo até o final. Sendo que eles têm isso, só que do meio do ponto de virada, que é o ponto de virada emocional, que até aquele ponto, até a luta do Gurugal, é divertidinho, é leve, infantiloide. Aí depois daquilo, as coisas ficam mais sérias. Porque é o ponto de... Isso é muito comum antigamente, que é, claro, muito comum usualmente, história da arte. Mas era muito comum de, literal, você faz você fisga com a historiazinha, isso é chamado de reset de percepção ou reset de percepção, que é você seta a expectativa da pessoa pra algo bobinho, pra algo banal e vem um choque. Tipo o one shot Tok Tok, por exemplo, que é você faz algo água com açúcar, pra depois você dar um choque. Que aí a sua percepção ela é setada. Eu falei isso também lá no meu primeiro vídeo, que mesmo a estrutura da luta sendo na cara, como ela foi feita é muito bom. Então, claro, se você não gosta de séries mais episódios, blá 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 blá, se você não gostou de como foi feito, se você não gosta de obras que eles referenciam mais aquele estado mais clássico das animações, de historinhas divertidas, sem tanta conexão, beleza. E nem adianta falar que eu tô passando um pano que tá lá no meu vídeo. Eu quero que você vá assistir aquele vídeo, pô. O único vídeo do meu canal que eu queria que flopasse era aquele dali. Fiquei até feliz que ele tá acima da média. Muito me falaram que no começo a animação de Wakfu não era... Era óbvio, né? Eu esqueci. Eu tô tanto tempo falando que eu até esqueci que ele vai elogiar o Nox. É impossível. O Nox é bem escrito. Ao ponto que na temporada da pior escrita, ele é melhor escrita de vilão até hoje. Mais ou menos. Depende do que vai acontecer naquela temporada. Essas coisas, e seria algo que eu provavelmente não iria gostar. Mas pra ser honesto, a animação foi exatamente o que eu esperava de uma série. A animação de Wakfu não era lá essas coisas, e seria algo que eu provavelmente não iria gostar. Mas pra ser honesto... Posso ser sincero? Eu detesto essa cena. Puta que pariu. Eu coloquei ela 300 vezes. Eu detesto essa cena. Detesto essa cena. Muito mesmo. Porque aí ela exemplifica. O Fallon ele gostou desse episódio, mas eu não gosto desse episódio por causa da ressonância temática com que os personagens se tornam. Então é simplesmente uma reinterpretação do passado. Mas voltando. Eu não entendo de verdade por que o pessoal reclama da animação. Qual é essa expectativa de animação Flash ser ruim? Pô, My Little Pony... Qual é a data de My Little Pony? Ai, não sei escrever! Aqui. 2010. Não, faz sentido. Nossa, eu tô velho, porra, eu tô perdendo a noção do tempo. Isso é meu natural. 2010. O Wakfu de 2008. Temporada 1. Caraca, cadê? A Ankama também não ajuda, fica tudo bagunçado. É 2008, se eu não me engano. 2008? 2008. Então faz sentido. Eu embolei. Mas mesmo assim, é porque... lembrei. Tipo 616, né? Tipo 616. Tá. Faz sim. Não faz sentido porque a gente não tá mais naquela época, caramba. Naquela época ninguém sabia que isso aqui era feito em Flash. E a animação é competente, né? Claro que se você vai com um padrão de cabeça anime, Jujutsu da vida, foda-se, né? Mas eu já falei várias vezes, eu prefiro o uso inteligente de recursos do que esse recurso sendo banalmente usado. Ou seja, eu prefiro, onde não precisa, não esteja 100% bem animado, e onde precisa esteja bem animado, isso me gera picos de emoção do que uma animação plasticamente bonita o tempo todo. Claro que aí vem direção, fotografia e blá blá blá.
quarta temporada tá aí pra não mentir. Mas ainda assim, puta que pariu, verdade. A quarta temporada acho que não tem a animação melhor do que a terceira, nem do que os ovos. Mas pela direção e fotografia, ela é melhor mesmo. Ah, tô dando spoiler, foi mal. Honesto, a animação foi exatamente o que eu esperava de uma série animada no Flash em 2008. Os cenários até que são bem bonitos, e principalmente depois do episódio 4, né? Depois desse episódio eles são realmente bem bonitos. Na real, depois do episódio 6, pra falar a verdade. Os designs Oi? 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 Eita caraca! Não que isso seja incrível, tá? Vocês acham que eu tô sendo idiota, pô? Se pá, esse vídeo aqui do Redos tá mais tempo engavetado que o meu. Sério que ele viu meu vídeo? Não, duvido. Se ele tivesse visto meu vídeo, não é querendo falar, sou o mestre do argumento. Ele não teria citado como ele citou certas coisinhas aqui. Os personagens são, tipo, basicamente... Se eu tivesse visto na infância, eu teria provavelmente uma nostalgia. Só que no final das contas, eles realmente exalam uma vibe de terem sido criados antes de 2010. E isso não é ruim não, tá? Só que por ser uma animação antiga e feita no Flash, ela, como eu disse, é o que você já esperava. Meio travada e estranha em alguns momentos. E quando se trata de Como você esperava? Sei não. Realmente, eu acho que como essa época da animação Flash, depois de My Little Pony, foi a que deu meu boom, o meu reset anterior... É porque é foda, eu gosto de Chaotic. Chaotic é melhor na primeira parte, 616. Eu não ligo. Eu gosto de animação experimentalista. O diferente, pra mim, é mais belo do que o excelente. Então, uma animação e uma movimentação mais fluida, ou de uma cena de ação legal, por um longo tempo deixa a desejar. Apesar de que tem um episódio em que basicamente tem um plot de vampiro no meio que me lembrou um dos melhores episódios de Glitch Tech, ou como ficou aqui no Brasil, que inclusive o nome é muito melhor, Caçador. Isso é legalzinho esse daí. Mas eu tenho um probleminha com o viés emocional dessas séries. Pô, ai, que ódio. É um maneirismo moderno de como você desenvolve as personas dos personagens, que dá uma raiva, velho. De Bugs, tá na Netflix, cara, É frescura minha, tá? É frescura minha. É porque como eu tô cansado do padrão americano, aquilo às vezes o diferente é melhor do que o excelente. Quero assistir. Ou enfim, o ponto é que nesse episódio eu vi que mesmo com a animação de Flash, eles tinham potencial nas coreografias de luta. E esse potencial se provou real, acho que uns 12... Episódio 2, lá na luta do Grugal, lá você já tem esse tipo de coisa, que é muito interessante, como a luta do Grugal é uma promessa, pra mostrar, tem a primeira luta, a segunda luta, depois a gente tem a luta do Reino Sadita e depois a gente tem o 7, que é o quê? Você vende a série episódica, mais paradinha, mas você vendeu também uma promessa. Você entendeu qual ponto? Então isso é muito bem feitinho. Agora, você vendeu a promessa. A execução tá lá no meu vídeo. Episódios depois, eu acho que, na real, eu acho que na única luta realmente decente dessa temporada. E sim, eu sei que na quarta temporada as lutas ficam insanas, eu já A única luta decente é a do Nox, é legal também. A do Nox fechado. Só que não é uma luta. A única luta mesmo é do Grugal, que ela é luta. E no final ela é mais um embate de ideias e de frustração, já como eu falei lá no meu vídeo. Então dá pra entender que a luta não empolgar tanto. Mas, pô, a construção pra essa luta é muito bem feita. Ela começa no episódio 1, pô. É muito bem feita. Não apenas... Não dá pra dizer que é decente. Até porque é a única luta que tem mesmo. O resto é diversão por diversão. assisti alguns trechos, mas enfim, a gente ainda tá na primeira temporada. Mas aí... também não é luta também. Porque uma hora os bichos pra ter luta, uns dois tem que bater, né? A do cachorro só fugindo não é luta também. Isso, no geral, os designs basicamente me lembram de um desenho feito antes de 2010, o que foi quando basicamente ele começou a ser feito. Porém, uma coisa que me impressionou no quesito da animação desse desenho é basicamente o fato de que 99% das personagens femininas dessa animação já vem equipada com um baita par de melancias. É impressionante. Isso aí é por causa do... Deixa eu pegar aqui pra você. Não achei não, deixa quieto. Achei que ia estar setada aqui, mas é porque é de jogo. É baseado em jogo. Achei. Aqui, ó. Tá vendo? É baseado em jogo. Tá vendo? Baseado em joguinho. Então isso é normal. É um designer de jogo traduzido em uma animação. E na segunda... Oh, caraca, fiz besteira. E na segunda temporada, eles melhoram um pouquinho. Impressionante como não importa se na série é alguém que tem muito tempo de tela, se só vai aparecer por um episódio ou uma cena de fundo por um milésimo de segundo. Vai ser uma personagem feminina que vai estar equipada com um baita par de melancias. E todo homem é musculoso. É o viés de beleza, pô. É o viés de beleza. Isso pode incomodar algumas pessoas porque, não tem mais nada. Os personagens. E também tem a questão do Roel e do Percy. Mas depois do episódio 22 você entende mais um pouquinho dos apelos. Mas em quesito de personagem de coisa... não dá muito pra passar pano aqui não, porque é aquilo que eu falei. Beleza, você tem um designer mais apelativo, digamos assim, desde que você entrega uma boa história. Só que como você não entregou um desenvolvimento ou do mundo ou dos personagens que compense, você fica com a sensação de gratuito, sabe? Isso sempre me impressionava. Não que ele esteja reclamando, é só uma característica. As mulheres tudo bonita. Você vê um designer de personagem feminina que é melhor do que do principal. Toda vez que acontecia. Eu já tô acostumado com anime variando entre vários tipos de... Tá oscilando muito aqui entre a primeira e a segunda temporada, pô. Bicho, tadinho, o Hetsu não tá puro nem na edição.
pais, médios, grandes e por aí vai. Mas assim como o autor de Dr. Stone claramente tem um tipo de mulher, a pessoa por trás do design de personagem feminino de Wakfu também tinha Não, é por causa do jogo. Por causa do design do jogo. E design do jogo o pessoal apela mais mesmo, até porque é waifu play, é MMO. Aí vem da... Os historiadores da estética podem argumentar melhor aí nos comentários se você tá aqui. suas preferências. Só pra deixar claro, isso não é uma reclamação. É só engraçado porque quando eu notei isso eu fiquei imaginando essa nova geração que surta vendo o personagem peitudo em anime e vendo esse desenho. O Virgil não ia dar choque no sistema desse pessoal não, ele ia fritar mesmo o negócio. Ok, eu tenho uma coisa pra falar. Eu comecei vendo Wakfu na Netflix e na época eu trocava aqui ali entre dublagem inglês e português, porém acreditando que tipo, Mas aí falando por o Fallon realmente ele se atentou. A dublagem na primeira temporada não é legal, não. Na verdade, a dublagem ela é competente, mas a sonoplastia não é boa. A sonoplastia não é boa. E a sonoplastia, som de golpes, estrutura de músicas e, pelo menos em quesito golpes, dá aquela sensação de preset, sabe? Algo feito pego de automático. O que dado que a estrutura do primeiro desenho de uma indústria, como eu falei lá no meu vídeo, eu não vejo isso. É uma característica pra mim. Eu não vejo isso como um fator mega negativo, essas partes mais técnicas. E aquilo, o meu problema não é a técnica de Wakfu, nem o valor estético, até porque pra mim, o mais divertido de Wakfu é o valor estético, é o valor exploitation, é o valor de power fantasy, é isso que eu gosto da obra. E o resto pra mim é só um detalhe que se você não gosta do que eu citei agora, você não tem nada mais além. fielmente. É tipo, por exemplo, você não gostou do Avatar Lenda de Aang, você não gostou de Avatar, não gostou da Katara, não gostou do Sokka, você só gostou do o filho do Sokka. Do grama. Do filho do Rei do Fogo. Filho do Rei do Fogo, só gostou dele. O arco dele é tão bom que compensa a série inteira. Tá vendo qual pontinho? Quando é aquilo que eu falei, quando a série te dá um tapa, você tem que fazer um cafuné que seja congruente com o tapa que você deu, sabe? Que eu iria gostar do negócio, iria ver mais de uma temporada. Assim que eu descobri que todas as temporadas de Wakfu estão no YouTube, eu pulei pro YouTube pra ver tudo. O problema é que só tinha dublado em inglês, e o show é originalmente francês. E por que eu tô dizendo isso? Porque me falavam que a melhor dublagem era francesa, mas eu só tinha... Isso é bullshit puro, tá? É muito bullshit puro. A menos que você tenha um mínimo de conexão com a lírica francesa, tá? Se você fala inglês, e se você tem um mínimo de conhecimento de lírica francesa, ou se você consome mídias francesas com um rigor maior, você consegue realmente perceber a lírica. Igual quem gosta de japonês. Tem 90% do otaku não entende japonês, mas entende a lírica. Porque você não traduz a voz dos personagens como fala. Você tá lendo a legenda, mas você traduz a voz como música. Em análise mais bruta, assim, entendeu? Então você realmente consegue passar pela emoção, você consegue traduzir. Então, se você vai para a francesa e você não tem conexão com a animação francesa, com obras francesas, vai pelo aquilo que você tem mais verossimilhança. O errado, verossímil, é mais eficiente do que o certo sem a verossimilhança. Como Então é melhor ter ido pro dublado mesmo. Principalmente algo que ele já não tá gostando. Principalmente porque um dos apelos de Wakfu é o visual. Você perdeu o visual pra ficar lendo legenda é sacanagem. E eu falo disso porque eu fiz isso também. em inglês, então as minhas reclamações, a questão Eu reassisti legendado e você perde sim também. Principalmente que a porcaria da fonética francesa é rápida pra porra. Vai se lascar, pô. Vai se lascar. A terceira temporada é de filha da puta. Lancelot foi de filha da puta também. Bishop foi de filha da puta também. É difícil, pô. Mas japonês é pior. Sim, japonês é pior. Mas a conexão dos fonéticos é diferente. Que é o quanto eles englobam informação em um curto período de tempo, sabe? da dublagem dos personagens vai ser focada na dublagem em inglês. Deixando isso de lado, vamos lá. Sobre os personagens no geral. O Ru... Eu só prefiro a dublagem em inglês na quarta temporada. Puta que pariu. Eu dei uma testadinha, foi um saco achar em francês, mas na quarta temporada. E a única dublagem em português que eu não gosto é do Adamai da terceira temporada. É o melhor personagem da temporada pra mim. Pelo menos nessa temporada ele foi o melhor em inglês. Deixando isso de lado, vamos lá. Sobre os personagens no geral. O Ru é o melhor personagem da temporada. Porque ele tem passado. Aposta quanto? Isso não, e, de novo, não é demérito. Não é demérito. Eu falei disso lá no meu vídeo, porque ele tem passado. Se ele não citar Avatar aqui, eu sou maluco. Eu já assisti alguns vídeos do Reis, ele vai citar Avatar aqui em algum momento. Ou ele já citou e eu tô só bullshitando que eu tô falando, tanto que eu tô perdendo o fio da meada do vídeo. Mas ele vai citar Avatar em algum ponto aqui, porque o que ele gosta e que faz ele ficar na série é a conexão e o desenvolvimento dos personagens entre os arcos, fazendo um arco contínuo de personagens. E o que ele gosta de desenvolvimento. E Avatar, nessa primeira temporada, ela não tem desenvolvimento até o episódio 3. O que ela faz? Arco estático até a primeira ruptura de verdade. É isso que a série faz. Temporada pra mim, pelo menos nessa temporada ele foi o melhor assim. Inclusive, a única que a série deu uma atençãozinha genuinamente decente. É engraçado que nem o Falei, sabia, batata. protagonista recebeu tanto carinho igual o personagem do Ru recebeu. Não é carinho. Pior que não é carinho, não.
Porque, sabe por quê? Adolescente, adulto. Não é pra eles terem passado. Ah, a Maria também tem. Só que isso aqui é pensado não como desenvolvimento, como conexão e interação dos personagens. Avatar é como se esses 5 personagens fossem cada um se completando. E a eficiência deles é exatamente, ou seja, não é pra ela ter desenvolvimento, não é pra ela ter desenvolvimento, não é pra ele ter desenvolvimento, não é pra ele ter desenvolvimento. O Ruel tem porque ele é a conexão passado, presente e futuro e também uma figura paterna. Entendeu qual é o pontinho? Qual é a... Isso daí é viés de escrita de apelo ao telespectador? Como é que é a tradução dessa bodega? Eu não lembro. Mas não. Tanto que isso é verdade, deixa eu pegar aqui, ó. Ep 1, temporada 1. Olha onde vem o desenvolvimento dos personagens. Vem aqui, ó. Ó. Stop taking Desgraça. meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meeting. Aqui. Salut, moi c'est Tristepin, Sire Tristepin Perceval. Dans la vie, il y a 2 espèces de chevaliers, les gros nuls et ceux qui font ça. Viu? Isso tem quase todos os personagens. E foi uma escolha. Eles sabiam disso. Eu falei lá no meu vídeo também. Só que isso eu não falei. Se eu não me engano, ou eu falei, eu não lembro. Foi mal. Lê, você fez... Eu já falei, eu tenho problema de memória. Lê, entendeu? Lê, mas isso é errado. Não, errado tá o que eles erraram na proposta. Não tá acertado com o que você queria, com as suas expectativas, belezinha? E isso aqui é a argumentação de arquétipo, tá, pessoal? É a Shadowbox total. Shadowbox total. E isso que tá falando, entendeu? Então não é pra ter desenvolvimento, e o ponto disso é exatamente isso daí. Tem um pedaço aqui na primeira temporada que eu coloco direto. Na primeira ou na segunda? Que eu coloco direto no meu vídeo. Que ela é a prova do que eu tô falando aqui, de como aqui, esse pedacinho aqui, ó. Aqui. Não com o Yugo, porque aqui é pra mostrar a personalidade do Yugo. Nessa parte aqui, do Kama. Essa parte aqui. Entendeu? Primeiro episódio. Isso aqui é bom, tá? Isso aqui é bom. Mas será que... Não, tem react nesse vídeo, nesse YouTube aqui, tá, seus bandidos? Vem dar react em... Revenez ici un peu pour voir, maudit emplumé! Por que tem essa cena? Exatamente para acertar a do 1. Preparação pro Ruel, óbvio. Desenvolve o Ruel, blá, blá, preparação, coisa que a gente, por exemplo, não tem no Percy, vocês entenderam? Isso é básico. Mas por que essa esticada? Para que esse tempo? Para acertar qual é a dinâmica da série como um todo. Desses momentinhos mais divertidos, mais interação, mais animação. Uma coletânea de eventos e acontecimentos divertidinhos, legaisinhos, para depois vir um arcabouço da história, que é basicamente como é esse curro dessa temporada, né? Aí depois a gente vai ter e por que disso? Por causa da escola de animação. Por exemplo, como é que começou a animação? Industrialmente, eram uns episódios que vinham entre os trailers, uma coletânea divertidinha, sabe aquele, e como é que vai ser os carros do futuro, Homem-Pedra versus, que é a coletânea da animação apenas em movimento de animação, coletando com, igual tá aqui, uma cenazinha divertida, que não está atrelada ao avanço da história. Não, é uma ceninha divertida, é uma cena para entreter, é a base do entretenimento entrelaçada junta com o desenvolvimento, entendeu? Com o pontinho. Isso é da sua época, característica da sua época, eu não vejo isso como ruim, tanto que algo que eu sinto falta na terceira e na quarta é exatamente isso, porque isso é leve, tanto que quando a obra vai ficando mais pesada, tanto na primeira temporada, não na terceira, quando a obra vai ficando mais séria, quando o mundo vai destruindo, o que acontece? Você quebra as coisas. Então você tem esse tipo de ceninha, que é como que, aqui, é o que a gente chama de set de percepção. É assim que você tem que entender e enxergar a história. Isso daqui é literal ela te ensinando a como você tem que assistir. Algo bobo, banal, que você tá assistindo, normalzinho, gostosinho, quebra expectativa ou punch de expectativa. Que é e eu não tô hiperinterpretando, não. Se alguém aí vier, tá interpretando, passando pano, isso é a estrutura da história. É estrutura. É isso que a história, é isso que a série te ensinou como você assistir ela. E isso foi bem feito. Só que tem uma dificuldade. As técnicas estão atreladas à qualidade, sim. Então, se isso daqui não justifica os personagens serem arquétipo flutuante, isso aqui não justifica os episódios não serem tão conectivos, isso aqui não exemplifica a interação dos personagens não estar bem setada, isso aqui não justifica os erros da série. Mas você não pode reclamar de desenvolvimento contínuo. Porque a série, no primeiro episódio, minuto 11, já mostra como é que você tem que assistir ela sem esperar desenvolvimento contínuo. Lê, então por que você citou Avatar?
Tá lá, estrutura, tá lá, técnica de empatia, essas coisas. Não exatamente, como eu falei, se você assistir, não tem nada a ver com Avatar. Mas, no que é comparável. Você faz comparação pra ajudar a sua argumentação. A comparação nunca é um argumento. Até a dublagem em inglês dele é boa, é uma das poucas que se salva. A Malha seria a princesinha insuportável, mas eu conto nos dedos as quantidades de vezes que ela realmente foi insuportável pra mim. A Eva, ou Evangeline, foi a minha maior decepção. Esse desenho saiu pouco tempo depois do final de Avatar: A Lenda de Aang. Na real, a Lenda de Aang tava pra acabar e o Wakfu tava começando. Então, quando Bingo! você vê a Eva, tu pensa que ela vai ser uma personagem forte, que não cai nos clichês. Gente, eu vou ser malvado. De verdade. Em que? Em qual cena? Em qual cena? Em qual cena? A série disse que ia ser isso. A série. Não suas expectativas. O que isso muda? As pessoas, às vezes, quando vão fazer análise, ela tem uma sensação que a arte e o movimento artístico é uma linha de progresso. E não, é uma linha multifatorial. Não é porque depois de o Avatar tem que ser assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Você teria que argumentar que a série não conseguiu trabalhar ela com uma personagem forte. E adivinha, ela não é uma personagem forte. Ela é a personagem inteligente, a perfeitinha, a certa, a inteligente, mas não a sagaz, que a sagacidade vai pro Ruel, a inteligente, e isso daí, só pra não falar que eu tô buchitando, é episódio, mano, é o episódio, acho que é do padeiro, né? Tenho certeza que é o do padeiro. 7? Não, 8? Cara, eu acho que é do padeiro. Esse episódio aqui eu acho ele bem divertidinho. Entendo quem não gosta. Não entendo não. Cadê? Aqui, ó. Olha o problema. Isso aqui era pra estar no 4º episódio. Mano, 8 episódios pra eles setarem as dinâmicas dos personagens bem feito. Claro que aí você tem, não, episódio 7. Só que olha como tá invertido. A gente teve o desenvolvimento separado dos grupos antes da definição individual. Isso é sacanagem. Bet you that in two. This juice because instead of simmering the meat. What in hell? Hey, guy. No, the guy. I bet you that in 2 Claro que a minutes estrutura disso aqui seria legal se viesse depois do episódio 5. Episódio 5. he'll be over Porque, here. ó o erro aqui no texto, ó. Hey, O que guy. vocês acham? Tem um exemplo que eu não coloquei no meu vídeo e me arrependi, o problema de Wakfu é que eles tratam o personagem como, em vez deles serem conhecidos recentes, deles serem amigos de infância. Só que eles não são amigos de infância. Esse é um dos maiores problemas de Wakfu, porque ele se baseia de interações de personagens que não tiveram a sua conexão feita. What do you think about lending a hand to someone who really needs our help? What? And helping bake bread? No, thanks. I'd rather get some fighting done. And what then? We'll end up fixing Aí, ó. Me fala se isso que o Percy falou é congruente com o que ele aparece no primeiro episódio. Não é. the problems of every single villager before we know it. Watch out, he's coming. Okay, now look. This time, we don't give in. Stick together. Hey guys, what do you think about lending a hand to someone who really needs our help? If we help Zav, we could have a real bath and sleep in a proper bed. And maybe make a little money by selling some of his bread. But I'm warning you, it's probably gonna be super dangerous. Apparently, Me fala aí se isso aí é congruente com os Percy da primeira temporada, do primeiro curso. there are monsters, and they're big ones. So, what do you say? What about me, then? Don't I get a little sentence to win me over? No, it wouldn't work on you. You'd never fall for that. He's figured me out. Zav makes his bread out of golden wheat. Viu? Aí eu vou ter que falar pro Redes que foi simplesmente um set de expectativa. A personagem não se faz ter esse tipo de coisa. Ela é aquela inteligência atrelada. Caba, vamos ser sinceros, ela é a pessoa comum. Ela é o normal. Ela é pra ser você que. Ela é pra ser o seu link com o seu você não tão estabilizado no link da fantasia. Tá ali, entendeu? Por isso que eu falei que pra algumas pessoas ela pode ser a personagem chatinha. Porque o Percy talvez seja legal só porque ele é diferente. O Yugo também, aquele que eu falei lá. E as coisas acontecem. Que você tava esperando ela cair. Porque meio que já tinha um show que tinha acabado de dar aula de escrita sobre como escrever personagens femininas fortes. E a própria série, no caso o Wakfu, vendia a Eva dessa maneira. Mas spoiler. Caraca, foi mal, Ritsu. Caraca, que refutada da porra. Foi mal, tadinho, mano. Desculpa, mano. Olha, tá passando pano topo. Eu gosto do Caba. Eu tenho viés, pô. Eu falei lá no meu vídeo, eu tenho viés. É normal você ter viés. É normal, tá? Olha, eu mal lembro se teve alguma vez que a Eva conseguiu se virar sozinha ou não precisou de alguém. Ela ajuda e salva o Percy lá na luta do... Ela, literal... O Percy, na verdade, atrapalha a Eva no episódio 5. No episódio 5. E no episódio do... Ô, desgraça! Ai! Lá no episódio do... no episódio do mapa.
E no episódio 7, aí eu lembro, ela literal luta, rouba o arco dela, luta na mão contra o Slime lá, com o Percy atrapalhando. Até porque o Percy pode ser a força, mas eles usam também a força do Percy como um tipo de capacidade pra ser aquele burro de coração bom. O que ele falha, o Percy ele falha. Ele falha nesse sentido daí. Caraca, eu tô reclamando muito do Percy, né, velho? Se pá, o Percy é o personagem que ele mais odiou. Lê, por que você fala isso? Ovas do Agreste. A temporada 2.5, depois da temporada 2, antes da temporada 3, tá lá na Netflix também. A partir dali, a gente tem o primeiro set de percepção, que é o Wakfu sai dessa estrutura episódica, ativamente dessa estrutura episódica, e cai mais na estrutura recorrente de macrotrama igual Avatar. A partir da temporada 2.5, o Wakfu se transforma naquilo muito provavelmente que você gosta, desenvolvimento constante, arco dramático de reafirmação e blá blá blá. Fica mais normalzinho. E é nessas temporadas que a gente percebe como o Percy ele é muito flutuante, o arquétipo dele. Eu ainda gosto do personagem, só que aí ele é o personagem que mais sofre mesmo com o problema e o desenvolvimento de escrita. Porque parece no começo que o Percy ele é feito pra ser o self-insert da criança arteira, sabe? Só que o que não seria um problema, mas você já tem o Hugo pra ser o contraponto da criança. E então o Percy ele fica oscilando entre uma criança arteira, com alguém de coração puro, mas bobo, com um arquétipo masculinista de força, e ele ser aquele que mais oscila o arquétipo, depois ele tendo um arquétipo super bem definido, principalmente na segunda temporada, e no finalzinho dessa primeira temporada, torna ele absurdamente dissonante. Gente, agora que eu parei pra pensar, se você não gosta do Percy, abandona o Wakfu. Literal, abandona o Wakfu. Se o Percy não desenvolver bem o suficiente do episódio 20, do episódio 16, a partir do episódio 16, se não começar a gostar minimamente do Percy, abandona o Wakfu. Porque não vai dar. A partir daí, o Percy, ele é um dos corações, né? Ele é um dos corações dos personagens. Porque meio que ele... É complicado, eu não consigo sintetizar isso até agora, não. O personagem do Dali, Percy, o personagem lá o cara do Chuchu, resgatando ela, no caso. E apesar do design dela na Season 2 ter um baita de um upgrade, pelo que parece... Misovo. Vocês vão ver, na segunda temporada, eu detesto o designer dela, detesto. Gosto muito mais, sim, do design de personagens, da segunda temporada. Gosto muito mais. O roteirista não vai fazer o mesmo com o desenvolvimento, então é a minha maior decepção no momento. Se tem um baita de um upgrade, pelo que parece, o roteirista não vai fazer o mesmo com o desenvolvimento, então... Pô, Retz, é uma série, não é um filme. Você tem vários roteiristas pra cada episódio, tá bom? Então, toma cuidado como você analisa a série e como você analisa filme. Não é uma pessoa. Não personifique os erros em uma série. Claro, em uma série, tá bom? Tem vários roteiristas, tem vários arcalços. Me diz aí, por que você acha que eles conseguiram fazer do cachorro e não conseguiram fazer do Percy? Cadê qual pontinho? É simplesmente uma oscilação de escrita, né? Porque, por ser empresa... Lê, mas escrita não é animação, né? Porque, por exemplo, a animação vai oscilando. Qual o problema? Mas escrita não é oscilação, escrita é história. Sim e não, tá? Dinheiro faz mais animação, mas também dinheiro consegue tempo para o escritor escrever melhor. Também consegue contratar escritores mais experientes. Se você não tem dinheiro para pagar o melhor escritor para fazer todos os episódios, então você faz ele fazer os episódios chaves. Aí tem aquele escritor que tem a característica de escrever mais rápido, tem aquele escritor que sabe fazer um episódio divertido, mas não sabe tão bem conectar o episódio à macrotrama, e por aí vai. Muito parecido com, por exemplo, o episódio de Dragon Ball Super, episódio 5 lá. Aquele episódio super animado é um dos melhores animadores que fez aquele episódio. Como é que é? Eles só não deram tempo pro cara. E colocaram ele pra fazer esse episódio porque sabiam que ele era um animador bom e rápido pra entregar aquilo num tempo de filha da mãe. Tá vendo, Capotinho? Toma só cuidado com isso aqui, tá? É importante, tá? E toma cuidado como você projeta os erros. Se o Wakfu não melhorasse na primeira temporada, eu te dava muito mais questão. Você pegar uma excelência de personagem, que nesse personagem tem tudo aquilo que falta na série, já mostra que não é preguiça. É um erro de alocação de recursos, tá? Eu falo disso, gente, porque eu não gosto de fazer análise de série, porque é mais difícil mesmo. É mais difícil por causa que você tem mais visões criativas, você tem mais macroestrutura. Filme é um pouquinho mais fácil, até porque filme tem uma estrutura começo, meio e fim, bababá. É mais fácil. É fácil de maneira leiga, tá? Até porque você pega um filme aí que puta que pariu. É a minha maior decepção no momento. Se eu não me engano, eles chamam esse personagem de Dali ou alguma coisa assim. Pra mim, ele é o personagem mais irritante e insuportável dessa primeira temporada. E a dublagem fudeu. em inglês, ele só intensifica ainda mais o quão insuportável ele é. E por último, o Hugo, conhecido também... Aí assistia dublado, pô. A menos que você fosse fluente em inglês. Se for fluente em inglês, aí tá tranquilinho. Como protagonista. Eu meio que não ligo pra ele, só que eu também não desgosto. A dublagem dele em inglês, pra mim, é a pior de todas, disparado. É genuinamente a coisa, assim, mais marcante dele, porque, honestamente, a dublagem desse personagem, nossa senhora, com todo respeito a quem fez, mas não foi um dos melhores trabalhos. Pô, mas não é melhor tudo ido pra português, pô?
Só que no geral é isso aí, eu me vi mais interessado em personagens secundários que apareceram ao longo da série do que nos principais em si. A realidade é essa. É. Beleza, tem 3 pontos que eu queria focar aqui. O primeiro deles é o mundo. É porque mesmo. Olha, mas o que isso modifica, no que modifica, eu tô falando maluco, o que isso modifica? A estrutura da sua argumentação. Então, se você vai fazer dissonância, se você vai fazer uma série de cur, que é lado bobo, lado galhofa, você precisa fazer com que essas duas obras sejam do mesmo nível. Ponto Tá de no meu vista. vídeo, pô, tá no meu vídeo. Se você tá achando que eu tô sendo chato, que eu só tô pegando no pé do Redson, ele falou, tá? Ele falou aqui, beleza, não tem problema não. Mas tá lá no meu vídeo, beleza, Redson? Dá uma olhadinha lá no meu vídeo que você vai entender melhor. Wakfu. Ele é enorme, cheio de lugares, coisas e tudo mais. E ainda assim eu não me interessei. Pontos que eu queria focar aqui. O primeiro deles é o mundo de Wakfu. Ele é enorme, cheio de lugares. Errou. Não. O mundo de Wakfu é apenas o chão nos pés deles. Não tem desenvolvimento de mundo, não tem desenvolvimento de cultura. O único desenvolvimento de cultura é o Reino Sadita, e isso porque tem um lore de vínculo com os personagens, tá? Aí eu acho meio sacanagem você cobrar desenvolvimento de mundo. O mundo não tem a obrigação de revelar os seus mistérios, tá tudo bem. O problema é exatamente a interação, o desenvolvimento e blá 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 blá. Ou seja, vamos lá, temos 12 raças principais do mundo dos 12. Eles falam isso? Eu acho que eles não falam. Mas era pra ter o mínimo de desenvolvimento dos Yops, dos Kra, dos Zentroth, que tem um pouquinho, porque eles estão mais pra uma classe do que pra uma raça, mas você consegue entender, e dos Yops, e dos Kra, e dos Saditas. Dos Saditas a gente tem um pouquinho, mas é muito lá pro final. Se eles tivessem dos Yops e dos Kra como característica, você podia pensar, como eu falei lá no episódio 5, acho que é episódio 5, se eles tivessem ali pensado uma coisa tipo, primeiramente, uma diferenciação entre os estilos de classe, que é basicamente o que os personagens são, os arquétipos deles são de classes, entre os Yops e os Kra. E a partir daí você seta a dinâmica dos personagens como diferenciação entre aspas raça, para depois de arquétipo e depois de personalidade, teria sido muito melhor. Porque não teria nenhum problema você segurar o desenvolvimento dos Saditas pro reino Sadita, não tem um problema. Só que agora você não fazer isso com os personagens que a gente entende é meio sacanagem. Por isso que o pessoal pode acabar, em quesito de escrita, gostar mais do Royal. Por isso que ele gostou mais do Royal. Porque mesmo que, é aquilo que eu falei, dá um tapa, faz carinho. Você errou no desenvolvimento dos personagens. O que sobra? Ah, Lê, mas não é pra ter desenvolvimento. Não é pra ter desenvolvimento, tá tudo bem. Mas o que sobra? Se o que era pra ser não é bem feito, o que sobra pra eu gostar? Sobra o Royal com o desenvolvimento e o passado dele. Vendo com o pontinho? E não é questão de carinho, como ele falou, não. É simplesmente a estratégia que eles erraram. Eles aplicaram errado. Lugares, coisas e tudo mais. E ainda assim eu não me interessei nem um pouco. Eu não me importei com nada. A gente vai por vários lugares, cidades, florestas, conhece várias criaturas e etc, etc. E ainda assim, não teve praticamente nenhum momento que eu parei e falei... Não, isso aí, ó, a estrutura aqui. É aquela estrutura de mundo fantástico sem fantasy. Que é basicamente como você não... Sua surpresa é a surpresa dos personagens de um mundo rico e diverso, não para que você esteja no mundo, mas mais para se surpreender. Eu falo isso lá no meu vídeo também, para se surpreender com o mundo. Nossa, que legal. E eu já ia usar exemplos como Amphibia, Raya e o Último Dragão, que tem mundos mais interessantes, e às vezes eu parei e porque falei... o desenvolvimento desses dois aí é o mundo, pô. O mundo é um personagem. Aqui o mundo é só o que tá embaixo dos seus pés para fazer a trama andar. Nossa, que legal. E eu já ia usar exemplos como Amphibia, Tem que tomar cuidado com os exemplos, viu? Raya e o Último Dragão, que tem mundos mais interessantes e às vezes até mais simples do que o Wakfu, mas eu acho que seria injusto. Não, tá? Eu não assisti todo o Amphibia, mas o Amphibia literal se trata sobre lore. O Wakfu se trata sobre interação de personagens, aí complica. Então eu vou usar um que saiu bem perto de Wakfu, o mundo de Avatar, a lenda de Aang, que é muito mais... Batata, não. Retos, pega a estrutura. O mundo é um personagem. Os personagens têm arcos de desenvolvimento ativo e mudança passiva de ativa. Pega o arco do Sokka. O mundo é um personagem, o mundo é ativo. Aí você pegou literal a única estrutura que não é comparável. A única estrutura que não é comparável, tá? Você tem várias outras estruturas. Técnica, interação, estrutura de macro episódio, opostos se atraindo, hipocrisias de desenvolvimento. Tá vendo qual é o pontinho? Não. O mundo em Avatar é feito pra ser um personagem. O Wakfu, não. E isso não é um problema, é uma característica. O problema está lá no meu vídeo. Mais interessante e te chama muito mais atenção. Então, no final das contas, o mundo de Wakfu só não me conquistou mesmo. Outro problema com esse desenho é o tom dele. Por exemplo, aí, o tom dele? Ele pode fazer. Aí você teria que argumentar dentro da obra onde que ela se fez tentar ser interessante com o mundo. Exemplo, Gobou. Ali a gente tem um desenvolvimento de mundo. Mas não é de mundo. É de esporte, é de uma nação, é de uma característica. Lê, mas isso é muito mundo pequeno. Sim, parabéns. É mundo pequeno e tá tudo bem. É argumentação de mundo pequeno.
Lei, por que eles fazem isso? Como eu falei lá, que eles não querem sair revelando tudo pra fazer esse apelo à novidade, o que é normal. O compromisso é ser uma aventura episódica divertida. É isso. É uma aventura sem ser de exploração, sabe? Não é uma aventura de exploração. É uma aventura de ação, basicamente. Não ação, bater, ação de movimento, tá? Pelo menos nessa primeira temporada, meio que a animação ela não se decide. Eles não respeitam o tom que eles mesmos querem mostrar. Por exemplo, no começo, em questão de... Foi mal, Hitsu. Mas aí você errou. O tom é bem setado. O tom é bem setado. Muito bem setado. A questão é que tem um contraste e qualidade de escrita nesses dois tons que você, literal, pode acabar não percebendo, então não te culpo por você não perceber. Ou simplesmente, quando muda a chavinha, você ainda não... O que o primeiro tom tinha que fazer, que é te condicionar pro segundo tom, não aconteceu. E você ou não sente essa mudança, ou só sente que é ruim. É isso que acaba acontecendo. É isso que tá acontecendo. Acho difícil. Será que ele não pegou a mudança de tom lá do... Ai, esqueci, pô. É episódio 16? Eu acho que é episódio 16. Não, é o 18. Cara, dá a sensação de Wakfu, eu percebi isso falando com o Fallon, de que... É aqui? Acho que não é aqui, não. Não. É no episódio 17, então. Que dá a sensação de que foram duas equipes separadas que tinham um mínimo de contato. E isso aí tá um pouquinho no meu vídeo. Eu falei que as equipes não estavam se comunicando. Que dá a sensação que as duas equipes não estavam se falando, porque você tem um tom, uma qualidade de escrita média em uma parte, e uma segunda parte aqui, ó. Aqui. I'm desperate for a new source, so he has turned his gaze to the Sadida Kingdom and the Tree of Life. Sadida, no! Entendeu? Porque aqui, ou seja, a gente tem um set de aventura boba, aventura infantiloide, pra pum! Agora a porcaria ficou séria, e aqui que a série seta o seu novo tom. Então não, a série, muito pelo contrário. Se a gente tivesse arcos dramáticos, morte, antes desse episódio aqui, a gente poderia falar. Por quê? Até aqui, a série estava apenas divertida, ela não estava séria, ela não tinha consequências ativas. Os personagens, por exemplo, aqui no episódio... Não, vamos lá. No episódio 6. Vocês estão vendo? Estão vendo? Vocês veem aqui no episódio 6, por exemplo... No episódio 6 aqui, por exemplo, literal, eles vêm sem consequências, eles erram. Episódio 7 quase que não tem consequências, ganham na sorte. Aqui, que é, literal, é o reset pela primeira derrota, né? Então, eles setam isso bem. Então, Retos, muito provavelmente o que você sentiu é uma dissonância de escrita, não um fake set de tom. De segundos, o Yugo sai de depressivo pela situação que o pai dele estava atualmente, pra brincar com o animal de estimação dele, como se nada tivesse acontecido. Para aí, como Não, você isso aqui tá certinho, pelo tom que eles estão querendo setar. Sabe o tomzinho da Akama, que é, você seta algo problemático para depois setar algo leve, porque que a obra quer ser é leve. Isso aí é o primeiro set de tom, que é o quê? Você faz algo um pouquinho pesadinho. A sensação é, eu não preciso ficar... Não preciso ficar preocupado que as coisas vão dar tudo certo no final. Sabe aquela... Ai, se estamos juntos, tudo vai dar certo, sabe? Que a gente tem algumas séries infantis que estão brincando com isso daqui, com esse dissonância de escrita. Vai estar tudo certo, então não precisa ficar tão preocupado. Fica o texto, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Quando o tom da série muda, quando dá tudo errado. Tá vendo qual pontinho? Quando nós temos o primeiro tom de maturidade do Percy, lá no episódio 19... Quando os caras saditas vai lá, provoca ele fala que não quer lutar. Quando aparece o rei lá, primeiro tom de maturidade, que depois é quebrado, mas a gente entende. A gente tem o primeiro tom de ressonância da Amália com o irmão dele. A gente tem depois o arco da Eva sendo quebrado. A gente tem o El sendo preso. Tá vendo qual pontinho? Qual é o set que tá sendo aqui feito? Então, o tom é bem feito, tá? O tom é bem feito. O que você tá reclamando é simplesmente que um dos tons não te agrada porque é mal feito mesmo. Evidentemente, ficar triste de novo quando a informação do estado do pai dele volta pra cachola do moleque. Sendo que não se passou nem questão de segundos desde que tudo isso acontece, sabe? É muito rápido essa troca de emoção, por assim dizer. Mas acho que o pior momento é lá no final da série, perto do final da série, episódio 18 por aí, em que tá rolando uma luta mega séria, mega negociado, em que as apostas estão, muito altas. O negócio tá muito pesado, a situação em si é do vilão contra o dragão lá. É negócio de vida ou morte, do nada corta pros personagens brincando como se eles não tivessem literalmente deixado esse mesmo dragão naquela situação há 5 segundos atrás. Ou seja, não... Caralho, que setada da porra. Foi mal, Reto. Foi mal de se refutar, cara. Foi mal, mano. Que se refutada da preula. Ai. Cara, eu literal tô com um caderninho aqui porque eu ia fazer
Eu fiz isso um pouquinho, inconscientemente, na segunda temporada. Mas é porque ia pra ser um vídeo único, tá? Porque basicamente eu falo da segunda temporada, eu argumentando do porquê a primeira errou. Mas, putz, eu tô literal com um caderninho aonde eu assisti e fiz, sobre cada episódio. Então, pô, eu tô quase, pelo menos, a estrutura da série, eu tô muito bonzinho, pô. Tadinho do Heretsu, mano. Não, tá certinho, o Sérgio tá certinho. É que você queria que o desenvolvimento da série fosse contínuo, e ele é de ponto de virada. Não é que o desenho não consiga entregar um negócio mais sério, é que o desenho não sabe o tom que ele quer ter. Ele não sabe. respeita o tom que ele mesmo vende pra uma cena específica. E por último, um argumento que eu vi muita gente... Aí ele tá certo, mas não nessa argumentação. Ele não respeita o texto com a imagética. Igual isso aqui, ó. Isso aqui é uma prova. Eu avisei lá. A imagem do Percy vende ele como um tarado e o texto vende ele como o bobo inocente. Episódio 18 também? Eu acho que é episódio 18. Não é episódio 18. Não, é o episódio 18. É episódio 18. É episódio 18. I heard you and Amelia talking about me. What are you talking Aqui, ó. Aqui a gente tem a primeira festa de conflito. Hold on tight. I'm about to show you something you've never seen before. Primeira festa de conflito. Eu quero ele conversando com o réu. Would have turned you into Só falta sausage não ser meat. aqui. Plus the time I had to wear a dress to save you from the horrible, ugly princesses. Romântica. Well, that wasn't my Ele tem fault. antes. Vai se lascar, que é a primeira interação romântica de verdade. Aí, e a preparação Misovo. Cadê ele falando com o réu, pô? Será que vem isso aqui? Vem um pouquinho antes? Aí eu não lembro, velho. Tá. Não lembro, mas ele conversa com o réu, se tá tudo bem, um cavaleiro não tem uma princesa, e blá 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 blá. Só que aí você pega isso é foda. Ele tá lá reinterpretando aqui a cena do começo. Eu tava enfeitiçado. Aí você vê é aquilo que eu falei. A primeira equipe não conversou tão bem com a segunda equipe. É quando você volta nesse tom, não fica tão bem feitio. Usando, conforme eu ia relatando a minha indignação com essa série ao longo dos episódios da comunidade do canal, geral comentava que, não, Ritos, vai melhorar a partir de um certo arco. Outros diziam que ia ficar bom na segunda temporada, outros que ficava bom na terceira, e tinha uns engraçados que falavam que... Sim, aí é fato. E é um dos apelos da série. O problema é o pessoal tentar vender ela perfeita ao tempo todo, sendo que ela não é. Um dos apelos da série eu falei lá no comecinho. Não, espera um pouquinho que na quarta temporada vai ficar um negócio... E eu juro pra vocês que eu pensava, vocês não têm vergonha na cara, não? Como assim um desenho fica bom, sei lá, depois de quantos episódios? Sei lá, quantas temporadas depois? Isso... É porque a arte não é um estado de vivência pronta, Ritz. Não é. E eu não estou falando que você não precisa assistir o medíocre para amar o bom. Mas uma das coisas que eu mais amo é o quanto ele vai melhorando. É o que eu passei pano na primeira temporada, eu acertei na segunda. Aí quando eu sentia falta de alguma coisa, eu melhorava na terceira. Aí quando... Então, os meios tom, sabe, é o viés do som infinito, sabe quando você pega aquele som que parece que ele tá o tempo todo subindo, mas ele não tá, ele só tá num looping. Então, pra mim, é mais belo a melhora do que a estagnação. Isso pra mim não faz o Mas menor... aí eu já falei, blá blá blá, você tá no seu direito. Não é como se tá faltando obra boa, né? Nossa, tá faltando obra boa no mundo pra eu ser obrigado a assistir algo medíocre. Até porque não é isso, né? A arte é uma das poucas coisas que quanto mais existe, menos a sua existência é justificada, né? Quanto mais arte é feita, menos arte é consumida, menos arte é experienciada. Não sentido. Ou um Então, negócio se de... a pessoa quer só assistir nota 10 pra cima, a pessoa tá totalmente no seu direito, né? Mas o pessoal só tinha que dizer, mano, é uma série que cresce junto com o público. E infelizmente o apelo dela é você assistir ela quando na sua infância, na sua adolescência, e você não reassiste, aí você vai pra segunda temporada, aí você vai pra terceira, aí você vai pra quarta, e ela cresceu junto com você. Esse é o apelo. Então se você tentar gostar da série sem esse apelo, você perdeu um dos principais apelos da série. E isso é verdade. Agora, esse erro não é causalidade. Avatar, Hora de Aventura, Apenas um Show, O Mundo de Gumball, são obras que cresceram também com o público e são maravilhosas desde sempre. Então, tô falando aqui que é um dos apelos que muito provavelmente o pessoal que te recomendou errado. Agora eu tô com medo do Follow, velho. Tadinho, mano. Que é meio sacanagem mesmo eu falar que a obra só fica boa mesmo. Lado bom, que na segunda temporada a gente já tem pelo menos um episódio que é tão bom quanto o do... Qualquer episódio médio, assim, da... Porra, mas o episódio 16, ele é bom. A estrutura dele é boa, a escrita dele é boa, e o arco dramático dele recorrente é bom. Só que ele é refém dos 4 primeiros episódios. Então, se você não gosta dos primeiros 4 episódios, ou se os personagens não foram consertados para você nos 4 primeiros episódios, você não vai gostar tanto do episódio 16 e vai achar ele só medíocre. Ou um pouquinho acima da média. Ai, complicado, velho. Ai, que merda você gostar de coisa que não é tão bom assim, velho. Você conquista no primeiro episódio, ou você passa pela regra dos 3 episódios. Em pouquíssimos casos, você necessita de 5 episódios pro desenho descer pra em você. Porque eu genuinamente já vi coisas que só engataram no episódio 5. Mas um desenho não engatar com 26 episódios, e pior, só fica bom na terceira ou... Ah, mano, se você passou do episódio... Se você assistiu o episódio do Gumball, e se você não entendeu qual é a série, e se ela vai ser pra você, para.
E aqui não é sendo pedante, não. É realmente. Depois do episódio 13. Se você não sentiu, tá bom, a partir daqui eu vou. Nem que seja com a barriga. Não precisa ser a melhor coisa do mundo. Assiste com a barriga. Só se entretém. Mano, nem vá pra segunda temporada. A segunda temporada, ela é estruturalmente boa se ela fosse a primeira. Ela ainda depende dos desenvolvimentos e dos não desenvolvimentos da primeira. Então nem tenta, Redes. Então reza pro pessoal pagar a segunda temporada. Reza, tá? Tá bom? Ou seja plástico. Assiste a terceira e a quarta só pra animação. Só pra animação mesmo. Ferre essa história. Aí se você gostar da história da animação, você faz Lê, complicado. Mas, então não assiste. É o jeito, né, mano? É que ele é criador de conteúdo igual eu, pô. A nossa regra é um pouquinho diferente. Quarta? Mas é meio triste, mano. Isso é loucura. Alguns podem usar. Eu fico triste, tá? Quando eu fico recomendando o Wakfu, porque eu já recomendei várias vezes e mais falhou do que acertou, né? Mais falhou do que acertou. E por isso que lá no meu primeiro react eu falo, cara, falar que o Nox é o melhor de todos os tempos não é legal, falar que a série tem um mundo bom, não. Não. Eu falei lá no meu vídeo. Graças a Deus, né? Eu posso parecer arrogante aqui, mas vê lá os vídeos. Comento de que o desenho talvez seja só bobo demais. Tô falando pra tu não, Redes. Tô falando pro arquétipo imaginário aqui do meu Shadowbox imaginário. Principalmente nesse começo, e seria um ponto válido, mas, por exemplo, The Dragon Prince, ou o nome em português que tem muito mais impacto, O Príncipe Não tem a mesma estrutura. Dragão, nas suas primeiras 3 temporadas, que inclusive combinadas são praticamente quase o mesmo número de episódios que a primeira temporada de Wakfu, tem um tom quase tão leve e bobo quanto o Wakfu. Não, também não. Vamos lá. Redes, o tom não é estabelecido através dos recursos narrativos, mas em si no recurso da sua estrutura e da sua conexão. Literal, pega se tem qualquer cena que seja similar a essa daqui. É isso daqui que a série tá tentando setar, que é um tom, um quebra de tom, um meio tom. Em Príncipe Dragão você tem uma quebra de tom, mas não, os tons são diferentes. Os 2 tons finais de Wakfu e de Príncipe Dragão são iguais. Aí você tá certo. Mas os 2 tons iniciais são só você pegar a estrutura de mistério, só você pegar a estrutura de exploração de mundo, só você pegar a macroestrutura de investigação, a macroestrutura de treinamento. Por exemplo, em Wakfu você não tem arco de treinamento, o que pra mim é um erro, tá? Arco de treinamento é o melhor recurso de desenvolvimento que você tem. A gente tem isso no arco do padeiro, só que não é o suficiente, você tem isso no arco do Gobo, só que é do Gobo, não é da luta. Tinha que ter um pouquinho, velho. Tinha que ter um pouquinho. Tanto que na segunda temporada você não tem arco de treinamento, mas você tem essas ferramentas sendo usadas. Tipo lá na cena da lua, entendeu? Então não. Aí tá errado mesmo. Porém, eles respeitavam os momentos sérios, diferente de um Wakfu. Não. Você não tem momentos sérios na parte que tá mais bobinha. Porque até mesmo, aí quando a coisa fica séria, aí as coisas ficam sérias mesmo. Porém, teve uma coisa nesse desenho que eu gostei de verdade, e essa coisa foi o vilão dele. O Nox é um daqueles vilões que basicamente estiveram à frente do seu tempo de uma maneira inacreditável. No começo eu pensava que ele era só mais um vilão surtado, ou o clássico vilão genérico, sem muito carisma, que compra o seu próprio... muito antigamente, só dando um pouquinho de história, pela demografia. Pela demografia, que é... Você faz o mínimo necessário em uma faixa de episódios. Claro que a gente tem Hora de Aventura, você tem essas obras que quebraram a bolha depois de 2012, tá? Que é você fazia o bom necessário. Isso acontecia muito na primeira temporada. My Little Pony isso acontece. Um monte de obras que tem um tom mais episódico, que vão se transformando em um tom recorrente, ou no mínimo com mega arcos entre começo e final de temporada, que você faz o mínimo necessário entre os episódios episódicos, e é isso que você tem aqui. Você tem um agravante da equipe não ser tão experiente, para depois você faz aquilo que é uma alocação de recurso narrativo bom, que é aí na questão do Nox. Então não é uma questão deles não sabem fazer personagem. Não é que eles não sabem fazer antecipação. Não é que eles não se importam. Não é que eles estão com preguiça. É que eles fizeram o que eles conseguiam fazer. Ou eles fizeram e deram a qualidade para os tons médios, os tons iniciais, bom o suficiente que eles achavam. O Percy sendo o contraponto da criança inteira, que não se seta com o que ele se torna no passado. A Eva setando ela entre os arcos quase como uma diva. O episódio lá do Castelo Chuchu mostra lá que ela é a diva, lá tem a piadinha. Aí você seta em uma das interações dela com a princesa Sadita, que ela parece que a Eva é mais princesa do que ela, porque princesa é bonita, mas ela é mais bonita do que a princesa. Você seta essa piadinha que depois some. Ela volta um pouquinho mais pra frente, mas some como desenvolvimento e como interação. Aí você tem o próprio Hugo, que ele é pra ser também uma criança, mas você já tem um contraponto com uma criança meio hiperativa, que é o Percy, que você perde características de identidade. Aí depois você tem a característica da própria Amália, que ela
ela não existe basicamente sem interação dos personagens, e todo personagem existe um pouquinho sem, então ela fica muito refém. Eles consertam isso na segunda temporada, dando um episódio só pra ela, mas é na segunda temporada. Na segunda temporada, o resto aqui já falou. Então, deu qual pontinho? Tá vendo qual pontinho? Aí é uma escrita que fica pra você que não é mais adolescente, dissonante. E dado que você tem algo de excelência, não é o que o pessoal chama de reset de percepção antiético. Reset de percepção antiético. O que é um reset de percepção antiético? Dragon Ball Super. 9 episódios horrorosos. Lixo para lá o episódio do Golden Frieza sendo recrutado. Não é isso em Wakfu. É mais Dragon Ball Z. De você alocar, mais Naruto, no Naruto clássico, onde você aloca os seus maiores recursos, os seus maiores talentos naqueles episódios, exatamente. E isso é tão verdade que foi só o sucesso que eles tiveram da primeira temporada que eles mudaram e melhoraram na segunda. E tem uma coisinha também, tá? E tem uma coisinha também que aí é teoria, mas teve dedinho de distribuidora no ponto, tá? Porque o Yugo, por que teve essa mudança de traço da primeira pra segunda temporada? Porque eles não queriam que os personagens crescessem e amadurecessem. Eles não queriam. Não, tem que ser criança. Tá vendo qual ponto? Ou seja, os personagens principais é para eles fazerem ressonância com a criança, com o adolescente. E só. E o que eles não precisaram fazer com o vilão. Então por isso que o vilão pode ter um desenvolvimento que ele deixou ele além e à frente da qualidade média da obra. Já os personagens é literal nichador. E um nichador de arquétipo. O que você tem um arquétipo não é ruim, tá? Arquétipos e clichês são usados como facilitadores narrativos. O problema é que você pode perceber os facilitadores narrativos como preguiça, porque se você só usa algo para facilitar e você ganhou esse tempo facilitado, o que você faz com esse tempo? É isso que um Dragon Ball Super faz. Ele usa o facilitador, que é você gostar da franquia, para te vender o medíocre, para te vender algo ruim. Já o Wakfu, dada até a estrutura, primeira coisa, blá blá blá, não. É simplesmente eles fizeram uma economia inteligente dos seus recursos. Era o melhor tipo de economia? Sem dúvida não. Tem muita coisinha que, sem dúvida, faltou revisão. Tem muita coisinha que diálogos melhorariam. Outro ponto, que eu esqueci também de elencar é a questão de não tem problema nenhum os personagens serem arquétipos. Eu falei isso lá, que personagens serem arquétipos, eles só perdem um pouquinho do arco dramático, porque o personagem perde mais características ativas. Por quê? Você percebe que o personagem ele tem o arquétipo do forte. Então ele vai ser forte, o Percy é a mesma coisa. O que significa? A obra não fez isso. Você que completou isso na obra, porque eu olhei pro personagem e eu entendi. O personagem é isso. Pronto. E isso não é ruim. Vamos dar um exemplozinho. É caricatural, só para você entender. Qual foi a última obra que você assistiu, que você tava lá em Tóquio, Japão, Estados Unidos, que falou, nós estamos na Terra? Pra que uma obra precisa falar que você tá na Terra? Tá óbvio. Tem até obras que literal brincam. Você acha que você tá na Terra e no final você não tá na Terra. Porque ele tá brincando com a complexação que você completa. Ou seja, você olhar as coisas e aquilo que é o não dito é completado através das suas experiências. É isso que é os arquétipos dos personagens de Wakfu no seu começo. Então eles pularam a etapa de desenvolver o personagem no seu passado e no seu desenvolvimento atual para arquétipos ativos. Então é isso que é basicamente. Então não tem um arco contínuo de desenvolvimento do personagem até mais ou menos até o meio lá. E isso não é erro por si, né? Não tem nenhum problema o personagem ter esses arquétipos. O problema são as técnicas sem vergonhazinhas usadas para você gerar. Porque como é que você gosta do arquétipo? No caso, para mim, que gosta de fantasia, que gostei do design dos personagens, que gosto realmente desse arquétipo masculinista, do arquétipo que deveria ser o Percy, não do que ele fica oscilando. Eu gosto muito do arquétipo de fofura que tem no Yugo, dele lá sendo extremamente um bom menino, daquele ideal de criança meio Luffy, ao contrário de ideal bom. Eu gosto do arquétipo certinho da Eva. Eu gosto ativamente das interações dos personagens. Maneiro! E o que tá em volta disso? Dá aquela sensação de quando você usa arquétipo de preguiça, sabe? Por quê? Porque você usou o arquétipo para facilitar a empatia. E o que você colocou? Eu fiz isso porque, vamos lá, os episódios são muito corridos, é pouco tempo. Então você usa arquétipo para você desenvolver o máximo do personagem em pouco tempo, beleza. E o resto dos episódios? Então é isso que acaba pegando para algumas pessoas, que acabam não conseguindo se identificar com os personagens. E isso é tão verdade, como eu falei lá, tem desenvolvimento dos personagens no final com curtinhas. O que dá uma sensação de, adivinha? Estratégia, não de que a pessoa não sabe.
Mano, eu tô com vontade eu quero mostrar isso pra vocês depois. No final, acho que eu faço isso. Propósito, e foi isso. Como diria o Miles, basicamente o vilãozinho da semana, ou nesse caso, o vilãozinho da temporada. E eu não poderia estar mais enganado. Na terceira vez que ele aparece, o cara finalmente começa a mostrar o que veio. Seja revelando pra gente que ele tinha bem mais camadas do que aparentava, ou que tava longe de ser só um vilãozinho da vez, genérico, sem graça. A melhor cena da primeira temporada inteira veio dele. A melhor luta dessa temporada aconteceu graças a ele. Um dos poucos momentos em que eu fiquei animado e na ponta da cadeira assistindo o Wakfu foi graças a esse vilão. Mas que viés de equilíbrio é esse, Redsus? Pô, então se você chegou a um ponto de uma excelência dessa, que média é essa aqui? 4 com 10 vira 2. Tipo, realmente, não te deu uma pulguinha atrás da orelha. Não te deu uma pulguinha, tipo, mano, será que é só preguiça mesmo? Será que é só incompetência? Ou o pessoal só comeu bola? Será que realmente... O pessoal fala que melhora. Será que realmente melhora? A sua experiência no final foi... Não compensa? Não te instigou pra ver se melhora? Será que eu tô mentindo pra você? Então, a experiência de Wakfu, mesmo tendo algo de excelência, te deu apatia e não curiosidade? Eu nem posso reclamar que isso não é tão incomum, não. E como eu disse, ele é à frente do seu tempo, já que é um vilão com motivações pra fazer o que faz. Porém, a maneira como eles tratam essa motivação é o que me ganhou. Eles não usam isso como uma justificativa pra ele basicamente ser o coitadinho da situação. A Akama sabe fazer vilão, filha da puta, velho. Acho que só tem 2 que são ruins, um por falta de tempo e um porque ele não é feito pra ser vilão, basicamente. Acho que quem assistiu sabe exatamente do que eu tô falando. Pô, eu assisti Bestiale, puta que eu pariu, que começo espetacular. Não vamos falar do final. Que começo espetacular, puta que eu pariu. Ou coisa do tipo. Não, muito pelo contrário. Eles deixam claro como ele tá errado, mesmo tendo uma motivação. E o melhor de tudo, o próprio vilão sabe disso. Tanto que ele nunca choraminga dizendo que foi injustiçado e merece aquilo que foi tirado dele, ou que o mundo deve isso a ele, ou basicamente ele joga a culpa pra alguém. Tudo que ele diz é basicamente, se eu conseguir realizar meu plano, então ninguém vai saber o que aconteceu. E se eu não conseguir, eu já não tenho mais nada a perder. Essa foi genuinamente a única coisa boa de verdade que eu tirei dessa primeira temporada. E no final das contas, até mesmo nesse vilão, eu pensei que seria um momento que eu teria algo pra reclamar e falar mal. Só que aí eu assisti a OVA dele e, meu aceus, a única coisa que eu poderia reclamar desse personagem ganhou ainda mais peso depois do especial. Cara, o Wakfu é muito estético, né, velho? Olha essa porra, olha essa construção, meu. O Wakfu é muito estético. É muito estético. É muito estético. Por isso que eu acho que você perde muito assistindo legendado, velho. O Wakfu é estético, fotografia, direção, composição, até mesmo nos episódios onde a animação não é tão legalzinha, as camadas, a fotografia, a composição é muito interessante. Meu Deus, qual o nome disso em filme? Não sei, dane-se, vai pra gringo, vai se lascar aqui. A composição de objetos da cena é muito bem feitinho, o Wakfu, velho. O Wakfu é o bonito, não tão bem escrito. É a definição boa. Pra você ter uma noção, eu tô muito tentado a fazer um vídeo só sobre o vilão de Wakfu, pelo menos da primeira temporada, claro. Pra poder reclamar da história de Wakfu, eu preciso que você entenda que a história gira em torno do Yugo, o protagonista, indo descobrir mais sobre suas origens, já que claramente ele é especial e, bom, ele tem o clássico título de O Escolhido. Isso durante a primeira temporada, claro, eu não sei como é que é o restante. Eu acho que você resumir isso é muita sacanagem ler, por quê? Você tem isso do título do escolhido, mas em que aspectos do escolhido é trabalhado? Ele, na verdade, tem aspectos de central de trama, protagonista, não do escolhido. Sabe por quê? Qual é o real esforço? Qual é o real ponto? Qual é a real mudança que ele faz? O plano do Nox teria dado errado. De qualquer jeito. E aí que a gente entra. O Wakfu, ele tem uma dualidade de... No bruto, os protagonistas trabalham pro vilão e o vilão trabalha pro protagonista. O problema, os protagonistas não estão no mesmo nível do vilão. Tanto que dificilmente você vai elogiar o arco do Yugo. Acho que só na quarta temporada que você vai começar a elogiar o arco do Yugo, você não vai elogiar tanto o arco dos personagens quanto o arco do vilão. Por quê? Enquanto o personagem protagonista são os 5, Amalia, Eva, Ruel, Percy e Yugo, o personagem principal é esses 5 em um só. Tá vendo qual é o ponto? Isso faz os personagens principais serem mais difíceis de trabalhar. Mas em compensação, você tem mais ferramentas, porque eles são 5 personagens, e você pode gerar interação, ou porque você acha que já o vilão não. Mas em compensação, pelo vilão ter toda a sua aparição justificada, se torna ele o personagem onde os maiores acertos dele brilham pra caçamba. Ou porque você acha que você tem um contraponto direto com o cachorrinho. Porque ninguém fala do cachorro, meu. Sou eu que falo do cachorro. Basicamente, nessa primeira temporada, ele tem que impedir o vilão Nox de destruir uma grande parte daquele mundo ou coisa e tal. A gente não sabia até onde ele ia e ele também não sabia até onde ele ia. Só que uma das coisas que me incomodaram em Wakfu é que a história é setada nos 3 primeiros episódios. A gente tem o vilão, o grupo de heróis, a missão deles e pra onde eles têm que ir. Porém, apesar disso, eles só começam pra valer no episódio 9. É só nesse episódio que eles lembram, opa, a gente tá 6 episódios enrolando, sendo que a gente tem um objetivo principal. Só que... Puta que tapa! Caraca, batata! Tá certinho, Reto. Você tá certinho, tá? Mas é porque é literal o mesmo argumento que eu dei no meu vídeo, mano. Agora que eu tô pensando, velho, se eu tivesse postado o meu vídeo depois do Retsu, ia parecer que eu tava respondendo ele, velho. Porque a argumentação é a mesma. Que você espera que eles vão focar nisso a partir de então? Não. Não, que eu tava respondendo ele, não. Que eu estaria
copiando ele, sabe? Porque a argumentação e os pontos que eu tô reclamando, que eu falo que são ruins, é o mesmo que ele tá dando, velho. Claro, tirando as coisas de estrutura. Mas a estrutura é mais coisinha de frescurita, tá? É coisinha de frescurita. Rolam mais 3 episódios, pra depois enrolar mais 3 ou 4 episódios, pra então finalmente a história avançar. Ou seja, a maior parte da temporada é um filler muito, muito chato. Eu acho que basicamente essas são as minhas opiniões É depois de aqui assistir que a eu tenho primeira certeza que ele não assistiu meu vídeo. temporada de Wakfu. Tem que mesmo depois da explicação Dúvida ele ter assistido meu vídeo e reclamar desse jeito. que eu dei no começo, você vai dizer, Ritos, continua sério, ela vai melhorar. Olha, me Não. Eu digo ao contrário. Não se tortura não, velho. Se torturar não. Vai melhorar, só que... eu vou dar um exemplo do que ele é idiota. Ele é idiota, mas... Tá, pra mim, pra algumas pessoas, foi um soco de uma mulher bonita. Você tomou um soco de uma mulher bonita pra depois tomar um carinho. Tomar um beijinho, tomar uma carícia, né? Tomar um cafuné. Só que pro Hetsu foi o soco do Mike Tyson. Você gostaria de tomar um soco do Mike Tyson pra depois tomar um abraço? Você gostaria? Claro que se você for fã do cara, ou se você cortar pra esse lado aí, velho, você vai amar, nada contra. Nossa, pra que eu fui pra esse lado, imbecil? Foi mal, gente. Forcei, foi mal. Aí as pessoas podem acabar não gostando. É isso que aconteceu com o Hetsu, né? Tem alguns errinhos que ele teve aqui de expectativa e set. Só que eu não posso culpar 100% ele, sabe? Erro da comunidade, erro da estrutura da obra, sabe? Erros e acertos têm pesos diferentes dependendo da estrutura da obra. Desculpa, mas não foi bom bastante pra eu continuar por escolha própria, viu? Dessa vez eu vou dar uma de long gameplay e dizer que só pagando. E vai ser caro, 50 por temporada. Cada temporada vai custar 50. Infelizmente, o Wakfu pra mim é só pagando, me desculpa. Mas isso... Tadinho. Né, ó. Agora vamos lá pro... Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, então, o que poderia ser melhor na primeira temporada, pra você ver o quanto seria fácil. Opa, vamos não, que eu não tinha percebido que o vídeo tava ficando gigante, eu me emociono depois. Mais pra frente eu coloco o vídeo do... Eu fazendo um react do primeiro episódio, mostrando essas estruturas aí pra vocês, tá? Se vocês querem ver um pouquinho. Claro que eu tô fazendo análise pronta de obra infanto juvenil. É muito mais fácil. Mas é aquele tipo de coisinha que talvez você se interesse. Sei lá, vou parecer que eu tô assistindo... Eu já vi. Parecia que eu tava fazendo audiodescrição, sabe? Eu não sei se você já assistiu uma obra com audiodescrição. Parecia que eu assisti o primeiro episódio, audiodescrição. Ah, essa cena é para isso, essa cena é para isso, essa cena é para aquilo. Isso achei meio chatinho, mas eu vou postar. Não vou jogar trabalho fora, não. Mas do Hetsu ele me respondeu, pô. Lado bom. O pessoal levou muito na boa nos comentários que ele não gostou. Isso é bom. E isso reflete um dos pontos que eu falei, que os fãs de Wakfu é tudo velho. Muita gente que nunca reassistiu a segunda temporada, depois assistiu a terceira e a quarta, o que mostra que uma argumentação da terceira temporada tá mais do que certa. A obra só decidiu, a gente não vai conseguir consertar o que a gente fez na primeira temporada, vamos só fazer fidelidade, né, ó. Vi aqui nos comentários que realmente parece que ele já tinha prometido esse vídeo, esse vídeo aqui tava... tem um pessoal aqui explicando lá sobre o mangá do Fus, né? Mangá do Fus. Eu queria ter assistido o filme, né, mano? Do Grugal, mano. Porra, é muito difícil achar as porcarias da Ankama, velho. Só tá naquela porcaria daquele lá, eu tinha um saco. Mas o pessoal explicou de boa. O pessoal aqui tá bem maduro. É bem maduro mesmo. Fiquei muito feliz. E eu comentei um oi. Só pra fazer uma coisa aqui, o Hetsu me respondeu. Ele falou que tava assistindo meu vídeo, velho. Assistindo meu vídeo. Maneiro, fico feliz. Muito obrigadão e até o próximo vídeo, viu, pessoal? E desculpa aí qualquer coisa, Hetsu. Se eu pareci arrogante, chato, pedante, ou se eu não entendi alguma coisa, belezinha? Ali, porque você não faz isso com todo mundo? Porque eu não me importo com todo mundo, me importo com o Hetsu, pô. Eu gosto do cara. Porque eu sou esse cara que fica pegando no pé do pessoal. Opa, pessoal, eu aqui fazendo a edição rapidinho, eu percebi uma coisinha que eu esqueci de falar. Eu pensei e não fiz, né? Já como não ser prolixo. De fazer a estrutura do que eu acho que deveria ter sido o Wakfu mesmo, sem o episódio de, entre aspas, filler. Que eu acho que se não teve o dedo, teve a conexão direta dos episódios. Que é o quê? O que seria o Wakfu ideal? Sem o pessoal metendo o bedelho, ou a parte do Wakfu que foi feita pela equipe de escrita principal. Nitidamente. Episódio 1 e episódio 2. Episódio 3 é realmente conectivo. O episódio 4, ele é linkado. Só que eu não sinto ele realmente necessário. O padrão de escrita aqui não tá legal. Ele é divertidinho, só que ele é muito incongruente. Então eu não acho que ele realmente tenha. É melhor eu pegar essa cena aqui e não colocar como desenvolvimento. Se bem que a Eva e o Percy já não tem muita coisa. Mas vocês me entenderam. Não colocaria como qualidade de escrita. O episódio 5 dá. Só que, de novo, não é o suficiente. Episódio 6 também não dá. Episódio 7 também não dá. Então, episódio 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, já 9 episódios. 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bateu realmente 6 episódios.
Ai, meu Deus, literal 6 episódios que eu tava reclamando, pô. Ah, que diabo de site inútil do caramba, pô. Acho que eu já tinha feito isso no primeiro episódio e eu esqueci no meu primeiro... Na primeira temporada, acho que eu tinha feito. É isso mesmo. E qual o problema? Só, pô, é só 6 episódios que são ruins. É que esses 6 episódios podem atrapalhar a absorção dos outros. É aquilo que eu falei. Esse episódio coloca a peste do Percy de mulherengo. Esse daqui coloca a peste do Percy de cabeça dura. Esse daqui coloca a Eva apenas como uma musa. Esse daqui, ele é legalzinho, mas do que adianta ele ser legalzinho com personagens que a gente não se conecta tanto? Tá vendo qual é o ponto? O ruim desses episódios não é só que eles são mais medíocres, é que eles são incongruentes com o que a série precisava com que eles fossem. Então é muito melhor, então. Esse trama das princesas tá levemente citado em algum outro episódio, ou você faz um episódio inteiro com tudo isso aqui, com essa aqui, ou seja, tem um episódio da princesa, que eles estão lutando, um episódio que eles estão lutando com a princesa e essa princesa tá presa por um chuchu que acaba envenenando a Amália. Toma, né? É feito. O Ilha da Lua eu acho legal, mas ele só é legal se você gosta dos personagens, então não dá. E o resto é muito conectivo. Então esse aqui é o ponto que fica faltando. É o ponto fora da curva, né? Não vou mentir, não. Pra sériezinha ficar perfeita. Lê, então eu posso indicar a pessoa pra ela pular esses episódios? Não, porque esses episódios ainda são necessários. Eles só são ruins, mas eles ainda são necessários. Então não é uma garantia que você mandar uma pessoa pular, fazendo essa minha, entre aspas, lista de fã, que a pessoa vai gostar, né? Eu acho que você poderia trocar a ordem. Para o quê? Vamos lá. Episódio 1, né? Episódio 1, episódio 2, episódio 3. Aí, episódio 9. Eu não acho que episódio 9, não. O réu já foi bem estabelecido. Eu acho que é o contrário. Aí tem que ser episódio 1, 2, 3, 10, 11, 12, depois 13. Aí depois você poderia vir o episódio 8, depois o episódio 7, 6, 5, 4, episódios 9 agora, do Ruel, pra reestruturar. Aí depois, episódio 14, episódio 15. Cara, não, é muito episódio sem conexão direta com a lore. Esse episódio 15, acho que ele tinha que estar... Não dá. Não dá. Mas eu acho que é aí. Acho que essa separação já é melhor. Porque as técnicas aplicadas no Inferno de Goble já setam melhor a interação. Que vai fazer você não perceber errado os personagens pela técnica de escrita. Você reinterpreta as cenas, né? Aí a partir daí seta. Então eu acho que você fazer essa, entre aspas, lista de fã, essa ordem de fã, eu acho que ela é mais proveitosa, tá? A menos que você conheça a pessoa que você tá indicando que, se eu fizer isso ela vai gostar. Aí se é seu amigo, fala, assiste episódio da parte. Olha, mas isso é ruim. É a mesma coisa de filler, pô. Eu não gosto dessa nomenclatura de filler, mas eu quero que a pessoa assista. Não vou usar as armas que estão ao meu alcance.